Então, isso aqui é o projeto. Basicamente é um agente de LLM, um chatbot, que tem acesso a um banco de dados com dados de carros, né? A comunicação entre eles tem que ser via protocolo MCP, Model Context Protocol, e para isso eu criei dois serviços aqui. O primeiro é um servidor MCP e o outro é um cliente. O servidor, o server, a parte principal dele aqui é o Mine, então está aqui bem documentado. Tem duas ferramentas. Uma seria GetCars, ou seja, que faz a consulta de fato no banco de dados. E ele recebe a query, recebe um limite, registros, se vai sortear por qual campo e a direção da ordenação. Aqui embaixo eu coloquei um outro serviço só para não ficar vazio, para ficar mais um serviço, eu coloquei Save to File. Ou seja, tem a possibilidade de você pegar o resultado dessa consulta e salvar em um arquivo PDF. Então aqui é muito simples, basicamente ele vai salvar o que recebeu em PDF, ele recebe um título e um conteúdo, certo? Conteúdo em texto simples e salva em PDF. Mas o que importa mesmo é essa parte aqui, no GetCars. Eu recebo a query e faço uma busca. Aqui na busca, deixa eu aumentar um pouco aqui. Aqui na busca, basicamente, eu uso o banco MongoDB, certo? Porque já estava instalado aqui na máquina e o MongoDB serviu certinho aqui para o nosso caso. Mas pode ser outros bancos, se quiser. Não tem problema alterar. Só usei porque realmente já estava instalado aqui no meu computador. Syscars, então eu faço aqui uma busca, certo? Eu boto a query aqui e eu formato essa saída em um formato padrão. Vamos lá aqui em Find Cars, certo? Então eu venho aqui em Car Repository e aqui basicamente eu jogo direto em Car Sort. É claro que eu poderia fazer uma validação nisso, tá? Mas no momento não é interessante por causa do tempo. Mas isso aqui já é o suficiente para ver o funcionamento do servidor MCP. Eu pego aqui um limite, eu faço a ordenação, eu coloco um limite na saída e envio aqui a saída para o cliente. Aqui eu tenho alguns erros e aqui a parte do PDF que não importa tanto, só para gerar o PDF mesmo. Vamos voltando aqui, que é o service, já vimos tudo. Não tem muito o que ver, basicamente ele faz uma consulta no banco de dados, retorna um valor. Não tem muito o que fazer aqui, certo? O cliente, na verdade, é o que mais é complicado, né? É o que mais deu trabalho, que é o chat em si, certo? Então vamos lá. Aqui é o mine, a função principal. Aqui não tem muita coisa, obviamente. Basicamente ele faz a conexão e chama um loop, certo? Que vai rodar o chat. E aqui ele faz a limpeza quando termina. Vamos lá para o loop, que é o mais importante. O connect nem tanto. Loop, aqui é o chat, tá? Então ele recebe aqui o chat. O que é que ele faz aqui? Ele basicamente entra no loop, inicializa com uma mensagem padrão, uma mensagem de boas-vindas, se identificando quem é o agente, se passa, na verdade, por um vendedor de concessionária. Essa é a ideia, né? Você tem um chat que você pode fazer consultas para um vendedor, certo? Então, essa é a ideia principal. Então, aqui eu já inicializo as mensagens com a mensagem de boas-vindas. E aqui eu entro no loop principal do nosso chat. Vai fazer um loop até que o cliente, o usuário, digite a letra Q e aí encerra o chat, certo? Então, digitou Q, ele encerra com um até breve e termina. Se ele clicar Enter sem nada, se não entrar nada, ele vem aqui e entra aqui em ops, o que você quer dizer? Então, eu coloquei apenas duas condições para agilizar, para não ter que chamar o LLM o tempo todo. Por fim, ele entra aqui, ele já coloca a mensagem que recebeu na classe das mensagens, certo? Como mensagem com a regra de usuário, e já entra aqui no servidor MCP, que ele vai fazer o processamento. Então vamos lá no servidor MCP, está aqui, MCP Client. O servidor MCP, a base dele eu tirei do site oficial, certo? Do MCP. Então a maior parte do que está aqui já estava no site oficial, eu fiz apenas algumas alterações para se adaptar ao nosso cenário. Então vamos ao que interessa, porque o resto está lá no site principal. Então o que interessa aqui, na verdade, é isso aqui. Aqui é a parte de conexão, eu não alterei a parte de conexão. Vamos lá. Ele vai receber a mensagem do cliente, a mensagem principal, e ele vai fazer uma chamada inicial para o LLM. No caso, eu estou usando aqui a Anthropic, tá? Mas pode ser outro, tá? Pode ser qualquer outro. Inclusive, eu tenho aqui um provider da Anthropic que eu posso
criar outros providers dependendo do fornecedor. Então eu chamo aqui, faz uma chamada para a função genérica, o LLM, que por sua vez vai chamar a Anthropic. Ele faz a chamada, recebe a resposta, essa resposta passa por esse loop for, e aqui vai verificar se é um texto comum, se for um texto comum, ele simplesmente acrescenta as mensagens e passa adiante, ou se ele está pedindo para acessar as ferramentas. E se essas ferramentas, ele entra na segunda parte e vai fazer a chamada para o nosso servidor, certo? Ele faz a chamada, recebe a resposta e junta todas as respostas e faz uma segunda chamada para o LLM para que ele possa interpretar essa resposta. Justamente aqui, nessa segunda chamada, ele pega a resposta final, junta tudo, a resposta final e coloca nas mensagens como uma única mensagem e retorna para o cliente. Então, isso aqui é basicamente um loop do chat. Vamos lá agora para o resto aqui. Aqui em strings nós temos os prompts. Aqui ele vai agir como se fosse um vendedor, certo? Fiz um prompt aqui rapidinho aqui para ele agir como se fosse um vendedor. Aqui é o provider. O provider ele vai depender do serviço que nós vamos utilizar. Aqui eu estou usando um serviço da Anthropic, certo? Pode ser qualquer outro. Mesmo que não implemente o serviço de MCP, mas nós podemos simular isso, né, através de prompts. Isso pode ser simulado, não tem problema também. É claro que vai dar mais trabalho, mas não é nada do outro mundo. Pode ser simulado, mas se tiver, como por exemplo o ChatGPT também, eu imagino que tenha essa implementação do MCP. Enfim, eu tenho aqui alguns modelos que eu posso utilizar. O modelo que eu vou utilizar está definido no arquivo.env, certo? E aqui as características para fazer contagem de tokens, o quanto custou, e todas as informações são calculadas e são juntadas e enviadas para os logs, o arquivo de log final. Aqui eu tenho uma chamada, não tem muita coisa, basicamente faço a chamada pelo LLM e recebo a resposta, né? Então não tem muita coisa, eu recebo aqui os tokens de entrada e saída para fazer os cálculos depois. O resto é padrão, não tem muito o que ver. Então vamos agora para o uso. Eu vou fechar isso daqui. Eu tenho aqui aberto os dois ambientes, os dois serviços. Aqui tem um servidor e aqui eu tenho um cliente. Mas antes de fazer isso, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou ligar o nosso servidor. Está rodando o servidor. Eu vou abrir aqui os logs para a gente ver como está funcionando. Server. Pronto, aqui está. Está ligado o servidor. Deixa eu fechar aqui. Agora vocês vão ver. Eu vou abrir aqui o Cloud, né? O Cloud Desktop. Eu já configurei ele para usar esse servidor aqui. E é um modo de testar sem precisar do cliente, né? Então nós podemos testar isso sem utilizar o cliente. Então vamos lá. Aqui está. Está aberto aqui o Cloud Desktop. Se você vir aqui em busca em ferramentas, eu vou abrir aqui. Aqui embaixo já está aqui, ó, Cars. Tem duas ferramentas que eu posso utilizar. Vou fazer uma pesquisa simples aqui. Mostre os carros do ano. Vamos lá. Ele vai fazer uma pesquisa. Ele faz a pesquisa aqui, ó, faz um filtro para o ano 2025. Retorna aqui os carros que estão no banco de dados. Certo? Aqui justamente os carros que nós usamos aqui no banco de dados. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ele fez a pesquisa com o filtro para 2025 e retornou isso aqui, ó, que é os dados que temos no banco de dados. Certo? Então, podemos provar que o servidor está funcionando. Vamos agora fazer o seguinte, eu vou fechar o Cloud, eu vou deixar o servidor rodando aqui aberto, eu vou aumentar aqui para ver o que aconteceu, né? Porque aqui os logs, olha aqui, os filtros que nós recebemos está aqui, o dicionário e o filtro de 2005 que retornou a informação que precisávamos. Então vamos lá. Eu tenho aqui o nosso servidor, certo? E aqui está o cliente. Eu vou inicializar o nosso servidor, mas antes eu vou mostrar aqui os logs. Aqui é o cliente, aqui é o servidor. Aqui são os logs do servidor. Veja que está vazio,
então não tem nada. Eu vou inicializar o nosso servidor. Inicializei, está. Eu vou agora inicializar o nosso cliente. Eu vou aqui no cliente, vocês vão ver aqui os logs do cliente, estão vazios também, da mesma forma. E eu vou inicializar o nosso cliente aqui. Então, vamos lá. Inicializei o nosso cliente. Olha aqui, está inicializado. Já identificou dois serviços, o getCars e o Save to File. Eu vou agora mostrar o seguinte. Eu vou aumentar. Ele mostra agora uma mensagem de boas-vindas, né? Olá, bem-vindo à Automax, que é a concessionária que eu inventei, né? Max Premium. Olá, eu sou o Max, sou consultor virtual, né, especializado em automóveis, blá, 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 blá. Ele dá a introdução dele aqui. E ele vai dizer que vai fazer perguntas, vai fazer uma busca para ajudar você a encontrar o seu automóvel. E para encerrar, você digita a letra Q e o chat encerra. Então, se eu digitar aqui o Q, o chat encerra até breve, né? E acabou. Então, vamos iniciar. Inicie novamente. O servidor não vai acontecer nada, então eu posso minimizar aqui, tá? Eu vou abrir, na verdade aqui eu vou abrir os dois logs. O log do cliente vai ficar desse lado e o servidor vai ficar aqui. Eu vou aumentar para cá para ver o que vai acontecer do log do cliente. Eu vou começar aqui a minha consulta. Então, oi, eu estou querendo o meu primeiro carro. O que você tem? Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar. Ok. Olha o que ele respondeu aqui. Que legal que está buscando o seu primeiro carro. Antes de mostrar as opções, gostaria de entender um pouco as melhores suas necessidades. Então ele vai fazer perguntas para entender, né, quem sou eu e qual o melhor carro que ele quer. Então, antes de fazer qualquer consulta ao banco de dados, ele vai me pedir algumas perguntas. Então, me conte sobre o que pretende usar, como pretende usar esse carro. Então, é para o trabalho, para rodar. Eu vou adiantar aqui. Vou usar para trabalho. Vou aumentar aqui um pouquinho. Trabalho aproximadamente 20 quilômetros. Ok? Vamos ver o que vai dizer. Ok. Entendi. Você vai usar para o carro para trabalho, rodando cerca de 20 quilômetros por dia. Me ajude, blá 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 blá. Poderia me dizer mais sobre qual o seu orçamento? Preferência por alguma marca específica? Prefere carro com transmissão manual automática? Combustível? Então vamos colocar aqui. Prefiro carro a gasolina. O que é que ele pediu aqui? É preferência de alguma marca? São marcas, eu não lembro de cabeça assim. Mas vamos ver aqui. Eu prefiro manual. É, com transmissão manual. Vamos ver. Ótimo, já temos alguns filtros interessantes. Primeiro, o carro para o trabalho, gasolina, com transmissão manual. Antes de buscar, só falta uma informação importante: qual é a sua faixa de orçamento? Isso vai me ajudar a encontrar opções que caibam no seu bolso. Então, orçamento para mim, eu não vou importar. Eu vou colocar apenas um ano. O orçamento não importa agora. Só mostre os carros do ano que são compatíveis. Vamos ver se o filtro vai funcionar. Vamos lá. Vou buscar gasolina com previsão manual focada em modelos de anos mais recentes. Não encontrei em 2024. Será que eu não coloquei nenhum 2024 na tabela? Ah, tente carros de 2025. Vamos ver se ele vai encontrar. Acho que esses filtros, o conjunto desses filtros aí, eu acho que não bateu.
Vamos diminuir um pouco esses filtros, porque está muito específico. Eu acho que não tem nenhum carro no banco. Tem 100 carros no banco, né? 100 registros. Eu acho que nenhum desses registros bate com exatamente esses filtros. Eu acho que esse é o problema. Estou pegando muitos filtros e todos eles juntos, acho que não tem um registro que tenha todos eles juntos. Eu vou fazer o seguinte: apenas os carros de 2025. Ignore os outros quesitos. Quesitos. 2025 e a gasolina. Vamos ver se ele vai encontrar dessa vez, né? Agora ele encontrou, tá vendo? Então o problema foram os filtros. Eu acho que dá para fazer ajustes nos filtros para que ele não pegue todos de uma vez, né? E isso, e aquilo, certamente não vai ter no banco. Talvez tenha aí um banco maior. Mas se eu fizer um banco com 1.000 registros, talvez ele consiga, mas realmente são muitos quesitos para buscar em um banco pequeno. O, não sei, né? Talvez um ajuste dos filtros deve funcionar, mas enfim. Ele retornou alguns carros aqui, tá? Encontrei 4 carros de 2025 a gasolina. Então ele mostra aqui os carros que ele encontrou. 2025 a gasolina. As portas, portas. Não. Gostou de algum? Quer mais detalhes sobre algum desses modelos? Aí eu mostro. Mostre esse modelo. Deixa eu ver o que eles mostraram aqui. Ele tem um sedã prata e um sedã branco. Então mostra esse modelo sedã branco. Acho que é assim que se escreve. Sedã é com N. Branco. Vamos ver. Muito bem. Retornou aqui o modelo. Sedã branco. Vamos ver aqueles. Vou tirar o modelo blá 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 blá. Sedã branco, que dá aqui as características. As características estão pontos positivos, pontos negativos, né? Preço acessível, tração às 4 rodas, motor com boa potência, os dados que eu coloquei lá do banco, certo? É, pontos de atenção, quilometragem, enfim, ele mostrou. O que achou? Quer que eu detalhe mais um pouco? Aí, não, isso é tudo. Não, isso é tudo. Vou encerrar por aqui. Isso é tudo. Ok, entendi. Olha a informação importante no final. Entendi caso eu queira iniciar uma nova conversa, blá 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 blá. Posso salvar essas informações no sítio blá 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 blá, blá, em PDF? Se quiser, pode, basta confirmar. Eu vou colocar. Sim, salve em PDF. Vamos ver se vai funcionar para salvar em PDF. O que é que ele vai retornar aqui? Ah, eu acho que funcionou. Vamos ver vamos ver se realmente deu certo. Eu coloquei no .env para salvar exatamente aqui na raiz do projeto. Está aqui, ó. Eu vou abrir o PDF. Eu vou abrir o PDF no navegador, não é aqui. Mostrar. Tá aqui, ó. Ele salvou como PDF bem aqui. Aqui os logs, tá? Todos os logs ficam aqui. Vocês podem consultar o que foi feito. Todos os logs estão aqui. E no servidor também. Os logs do servidor. As consultas estão aqui. Isso aqui é a consulta para gerar o PDF. E aqui é a consulta dos carros. Vem aqui os filtros que foram usados. Então eu posso observar esses filtros e analisar qual foi o filtro que não funcionou. Por que não funcionou? Será que realmente não estava no banco ou houve algum outro erro? Então eu posso pegar esses filtros e testar manualmente. Mas vamos ver aqui o documento que ele gerou, o final, né? Aqui, ó. Ele gerou o documento com aqueles carros que ele mandou, certo? Então, ele pegou aqui o nome do veículo, detalhes do sítio, aqui. E especificações técnicas, alguma observação que ele colocou justamente aquela resposta que ele nos deu. Então, isso aqui é só um chaveirinho que eu coloquei, uma brincadeirinha. Mas que é interessante também. Ele pode. É possível também, inclusive, mandar por e-mail para o cliente, né? Porque isso aqui está no servidor, certo? Não está para o cliente. Então ele pode mandar para o cliente, né? Claro que tem que ter o e-mail do cliente, né? Mas é uma possibilidade. Existem muitas possibilidades de mexer aqui. Claro que isso aqui está muito
primitivo ainda, né? O servidor está muito primitivo, foram poucos dias para fazer. É o suficiente para ver as capacidades, é o suficiente para entender como funciona, entender o que é necessário. E a partir daqui, é claro que dá muito espaço para melhorar ainda mais e colocar mais serviços, inclusive serviços mais úteis. Então é isso. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Esse projeto vai estar no GitHub. E até mais.